Amém, queridos? A graça e a paz, boa noite. Como é bom estar aqui na presença do Senhor Jesus. Eu quero saudar os irmãos que estão aqui hoje, na igreja, na casa do pastor Zé, que hoje é a igreja. Nós estamos no projeto de comunhão, onde nós estamos fazendo os nossos cultos dominical em algumas residências. Também quero saudar com a paz de Cristo a todos os irmãos internautas, os irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo, os nossos irmãos que vão começar a compartilhar agora o nosso culto. Sejam todos bem-vindos ao culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Que bom poder estar aqui com os irmãos. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão lá, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 32. Hoje é motivo de alegria, porque quando o povo de Deus se reúne, a festa, a alegria, a comunhão, a unidade em nome do Senhor. Vamos ler esse texto, o texto de Salmos aqui, capítulo 32. Amém, queridos? Diz assim o texto: como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão passava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então aqui Davi, o salmista Davi, está se expressando, dizendo como é bom poder dizer o quanto que ele era pecador. Mas ele tinha consciência de que somos pecadores, mas que existe um Deus sobre todas as coisas, que leva sobre si, que atende o nosso clamor, que compreende, que nos observa. E nem por isso ele deixou de ser feliz. Ele inicia o texto dizendo que ele é feliz por ser verdadeiro, né? Quantas vezes a gente não consegue entender e ter consciência que somos pecadores? Uma vez que nós tenhamos essa consciência, que de fato, além de sermos cristãos, servos e servas, mas ainda somos pecadores, certamente o Senhor vai perdoar os nossos pecados, porque nós reconhecemos que só nele, só em Cristo Jesus, é que nós somos perdoados. Amém, queridos? Eu quero convidar os irmãos que estão aqui a ficarem de pé, aqueles que podem. Você que está em casa, no conforto do seu lar, no sofá, na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, eu quero que você feche seus olhos comigo. Vamos fazer uma oração introdutória para a glória do Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Diante de Ti, nos colocamos a nossa mente cativa a Ti e Te apresentamos o nosso culto vivo, santo, racional a Ti. Deus, obrigado por esta oportunidade de ter comunhão uns com os outros. Mas neste momento, Senhor, conforme o salmista nos ensinou já, no início deste culto, nós somos felizes, porque somos reconhecedores de que nós não somos nada. Nós somos pó, cinza e gélio, conforme diz as Escrituras. Mas é em Cristo Jesus que nós somos nova criatura. Senhor, lançamos sobre Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Pai, aquilo que pensamos que de repente foi contra a Sua palavra, os Seus princípios, o que fazemos. Ó Deus, nós rogamos misericórdia, Senhor. E conforme a Tua vontade, recaia sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós queremos hoje apresentar a Ti, Senhor,
como nossos corpos vivos e santos, como sacrifício a Ti, ó Deus. Ó Deus, nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo ao vivo agora por este culto, aqueles que posteriormente vão nos assistir e nos ver em nossas mídias sociais, sejam alcançados, sejam agraciados pelo poder do Evangelho. Por isso, nós te damos graças e te agradecemos em nome de Jesus. Aqueles que podem, digam amém e amém. Fique à vontade, vamos cantar em nome do Senhor. Nós vamos convidar o pessoal que vai cantar, que vai adorar. Convido você, se você estiver em casa e quiser levantar, cantar conosco, feliz, né? Prepare aí em nome do Senhor Jesus o seu coração e adore ao Senhor, porque nós temos motivos de louvá-lo e de engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Amém. Deixa eu botar aqui pra gente ver que você está bem enquadrado. Mais pra lá, mais pra cá. Sim, isso, faz um pouquinho. Isso, é motivo de alegria nós estarmos reunidos aqui nesta noite, né? Quando o pastor Oséias comentou do propósito que Deus colocou no coração dele de estarmos fazendo os cultos nos nossos lares, eu achei interessante. Porque às vezes... Cadê? Tá mostrando o Marcão não, hein? Cheguei mais, chama mais. Aí... Olha aí, pastor, vê se... Deixa eu vir, eu vim mais pra frente aqui, vocês vão mais pra trás, mas cuidado para não cair ali, tá? Isso, agora deu, agora pegou. Porque é o seguinte, às vezes na nossa lida cotidiana, na correria diária nossa, nós não temos tempo para expressar motivos pelos quais nós somos gratos ao Senhor, não é? Nós estamos, o mundo inteiro está enfrentando um momento delicado e aqui para cantar com a gente hoje, Deus colocou duas pessoas que passaram por esse problema, não é? Os irmãos recordam que eu pedi oração pela Julinha, que ela tinha testado positivo para o Covid, que ela estava sem paladar, sem olfato, né? E depois eu pedi oração pelo meu cunhado, lembram? Que ele tinha ido para a UTI. Então, ambos estão aqui, né? Nós temos motivos para agradecer ao Senhor, não só porque Ele tem cuidado e guardado, nos livrado, mas porque Ele é Deus, Ele é soberano e a vontade dEle tem se cumprido nas nossas vidas. Isso para nós é motivo de alegria. Por mais que no momento da leve, a Bíblia fala que essa nossa leve e momentânea tribulação, né? Nesse momento a gente acha difícil, mas mesmo em meio a essa dificuldade, nós temos que continuar adorando, continuar crendo que Deus não perdeu o controle da situação, Ele continua reinando soberano e a vontade dEle se cumpre em nossas vidas. Amém? Então nós vamos louvar ao Senhor, amém? Agradecer a Ele pela bondade e misericórdia dEle, pela graça salvífica que nos alcançou, mesmo sem nós merecermos, amém? Vamos lá, quem puder, com palmas, tá? Fiquem à vontade para adorar, vamos lá. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é
Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Mesmo que eu ande
duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. É o amor do Senhor que nos sustenta. Glória a Deus. Pode aplaudir a Ele, Ele é digno. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Zé? Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, que maravilha, como é bom poder adorar o Senhor, porque as nossas canções é direcionado a Deus. Que bom poder adorar o Senhor.
Você que está assistindo conosco, nós estamos no culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Nós que estamos aqui, estamos alegres porque o Senhor é bom e merece toda a honra e toda a glória. Eu quero nesse momento meditar na palavra de Deus nesta noite com os irmãos. Os que estão aqui, os que estão em casa, se você pode abrir a Bíblia comigo. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito relevante: a alegria na unidade em Cristo Jesus. Falar de unidade em um momento onde a sociedade está pensando, cada um pensando em si mesmo, é importante a unidade. E apesar de nós, as Escrituras nos ensinam princípios maravilhosos sobre a unidade em Cristo Jesus. Então convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Eu quero meditar com os irmãos e falar só um pouquinho sobre isso, não é? Já que nós estamos felizes, alegres, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Você de casa também pode abrir a sua Bíblia e participar conosco, não é? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Aí, muita gente achou, é de casa que a gente que sim, está com a sua Bíblia aí. Vamos ler. Portanto, se há algum conforto em Cristo, eu vou ler a tradução corrigida, tá, irmãos? Talvez seja um pouquinho diferente da tradução de vocês, mas é o mesmo sentido, é a mesma palavra, é a palavra de Deus. Eu repito. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos mais uma vez, entregamos a Ti a palavra, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito através da revelação do Evangelho das Escrituras. Pai, nós que estamos aqui e os ouvintes que estão nos ouvindo agora, ao vivo, que não vamos ouvir logo mais, sejam transformados, sejam impactados, recebam da parte do Senhor a palavra de Cristo Jesus, porque ela é vida, ela é louvor, ela é glória. Por isso, Senhor, nós te agradecemos o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava hoje preparando esse sermão e o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de reunir com os irmãos. Nós passamos momentos difíceis, né? Ainda estamos passando, algumas pessoas estão isoladas ainda porque não podem, porque são muito de risco. Outras pessoas porque estão doentes fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Então, foi um ano muito difícil para nós. E eu digo na questão de se relacionar mesmo, um com o outro, com as pessoas. E não foi diferente na igreja de Cristo, não é? Falar de alegria não é falar daquilo que temos, um carro, uma casa. Não é falar daquilo que possuímos, ou do emprego que nós temos. Mas falar de alegria é falar de ser cristão, pertencer a Cristo Jesus. Então, o cristão que é alegre, ele pertence à essência da alegria, que é Cristo Jesus. Não há possibilidade de um cristão, um servo de Deus, ser alegre biblicamente sem estar alegre em Cristo Jesus.
Com isso eu estou dizendo que as outras coisas, a vida financeira, a vida familiar e outras coisas mais terrenas não são importantes, porque são importantes. Mas não são mais importantes do que a palavra de Deus para nós. Porque a palavra de Deus para nós, ela é cura, ela é vida, ela é transformação. Então hoje, o tema de hoje é a alegria na unidade. Então duas coisas distintas eu quero falar aqui hoje, sobre esta alegria que acabei de falar. E vou falar também um pouquinho sobre a unidade dos irmãos em Cristo Jesus. E aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 2, que nós lemos, o apóstolo Paulo nos mostra como a sua alegria poderia ser completa, não é? Assim como a nossa também pode ser diante do Senhor, através do exemplo de Cristo Jesus. Aqui a alegria de Paulo, irmãos, se tornava completa ao ver os cristãos, os crentes, unidos e amorosos uns com os outros em unidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também ainda, ele antes de exortar a igreja sobre a questão da unidade cristã, ele nos dá três coisas, uma base doutrinária, ele vai nos dar agora alicerces para uma unidade em Cristo e razões bíblicas para que eu e você, para que você que está me ouvindo em casa, possamos ser um em Cristo Jesus, estarmos unidos em Cristo Jesus. E eu vou citar para vocês, eu vou fazer questão de ler hoje o meu sermão, para mim não me perder. A primeira parte do versículo capítulo 2, do versículo 1, nós vamos experimentar o conforto de Cristo para a igreja. E ele diz assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, aqui a palavra exortação, lá do grego, significa paráclesis. E é uma palavra composta que significa chamar ao lado para ajuda. A palavra pode se referir tanto a uma exortação, quanto a um conforto produzido a esse recurso. Ou seja, Jesus usou a mesma palavra em várias referências. E ele também se refere usando a referência do Espírito Santo de Deus. Vários textos. E depois eu vou enviar esse sermão para os irmãos que necessitarem, para os irmãos verem aí os textos que eu não vou poder citar por causa do tempo, mas vocês poderão estudar depois. Aqui, irmãos, esse contexto de experimentar o conforto de Cristo dentro da unidade, ele fornece a ideia de encorajamento uns com os outros. A admoestação de Paulo aqui é que a luz desse incentivo, ou seja, da mesma forma que os filipenses deveriam viver de forma unida, nós também devemos estar unidos em Cristo Jesus, né? Nós temos que pensar nisso, nós temos que fazer isso. Eu falei alguns cultos atrás que nem sempre estar unidos é estar junto, mas é perceber o outro, é identificar o outro, é estar unidos em um só propósito. E essa união é o desejo em conjunto, em comum, de adorar a Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Todo cristão é amado por Cristo e recebe constantemente o encorajamento e conforme a necessidade de cada irmão, de cada família. O fato é que todos estão em Cristo, todos que estão em Cristo, devemos nos manter em unidade fraternal. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Não há essa possibilidade. Se nós queremos estar unidos em Cristo, nós temos que estar em unicidade, né? Unidos com nossos irmãos. Foi Cristo quem estendeu a mão para nos encorajar quando estávamos necessitados. O testemunho de todo o seu ministério é ajudar e a encorajar uns aos outros. Então, o primeiro entendimento aqui, do versículo 2, parte A do versículo,
na questão de experimentar o conforto de Deus, na unidade, é isso que Paulo quer nos ensinar, irmãos. É estarmos juntos, não é? Unidos em uma só fé, em um só amor, em um só Espírito. A segunda coisa que eu quero ensinar hoje para a igreja e que eu entendi aqui hoje no meu sermão, que o Senhor nos revela hoje, é que quando o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses 2, eles experimentam a consolação do amor de Deus. E aí o trechinho do versículo, alguma consolação de amor, a parte B do versículo. E aqui, na segunda realidade, ela nos motiva à unidade, é a consolação do amor. O amor mencionado aqui é o amor de Cristo derramado na vida de todos os crentes. Irmãos, se nós queremos estar unidos em amor, nós temos que buscar a fonte da essência desse amor. Eu não sei se talvez o amor fraternal humano, entre irmãos ou entre famílias, é o suficiente para estarmos unidos. Mas eu não tenho dúvida que a palavra de Deus hoje nos ensina que este amor, que vem de uma fonte fidedigna, na fonte de Cristo, que é Cristo, certamente esse amor é que vai nos encorajar, é que vai nos fazer perceber que nós temos que andar uns com os outros e estar firmes uns com os outros em amor. Olha que legal isso aqui, irmãos. A palavra consolação, aqui nas Escrituras, do grego, paramution, que significa falar intimamente com alguém. Olha que legal isso. E a ideia de confortar ou consolar alguém. Essa é a ideia da consolação no amor em Cristo. Seu significado básico é muito mais parecido com exortação, ou seja, ambas as palavras, lá do original do grego, envolvem uma estreita relação marcada por uma preocupação genuína em amar uns aos outros. Não dá para bater no peito e dizer que nós estamos unidos se nós não amamos o nosso próximo como a si mesmo. E se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. A consolação do amor de Cristo produz em nós a alegria e a união. E quando os crentes amam a Cristo, e quando amam uns aos outros, nós também amamos uns aos outros, como Cristo nos amou. Está lá em João 3,34. O amor que nos leva a suportar uns aos outros. O amor que nos leva a perdoar uns aos outros. E é interessante essa parte aqui do perdão, que não é fácil perdoar o outro, né? Às vezes não é fácil perdoar a si mesmo, não é? Mas eu não tenho dúvida, e a Escritura deixa bem claro, se nós estivermos em Cristo Jesus, unidos nesse amor, certamente seremos capazes de perdoar uns aos outros. Eu costumo sempre dizer nos meus sermões, para quando a gente se reúne com os irmãos, que a igreja de Cristo não é as quatro paredes. Por isso nós estamos aqui hoje, não é? Hoje a casa do pastor Zé, não é? A estrutura dele aqui é uma igreja, mas não pela estrutura em si, mas por você, por nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós pertencemos a um corpo glorificado de Cristo. Nós somos a eclésia, aonde Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor. E ser igreja, muitas vezes, é pensar diferente um do outro. Mesmo porque cada um de nós temos uma identidade pessoal, temos uma digital. Logo, cada um pensa de uma forma. Mas nem por isso vai nos afastar. Pelo contrário, as diferenças, seja de pensamento, seja de ideias, tem que nos aproximar. Porque o sentido e o propósito que nos une não é aquilo que somos ou temos, mas é aquilo que nós somos diante do Senhor Jesus.
é aquilo que nos une, é aquilo que nos liga em Cristo Jesus. O Evangelho, ele abraça todo mundo. O amor do Evangelho, as boas novas, nos abraça. E certamente nós estaremos unidos para glorificar a Cristo. E consequentemente a igreja será uma igreja saudável, unida, em comunhão, em koinonia, não é? A terceira coisa que eu quero dizer aos irmãos, conforme diz aqui no capítulo 2 de Filipenses, é que os filipenses experimentaram uma comunhão do Espírito. Nós precisamos experimentar isso. Todos os crentes compartilham a comunhão do Espírito. Pneumotokoinonia, ou seja, do grego, o Espírito Santo habita em cada crente e nos conduz à comunhão com Deus e com os que amam a Deus. Essa comunhão íntima é porque cada crente é um templo e morada do Espírito Santo de Deus. Está aqui uma coisa importante, irmãos, falar com os irmãos. Quando eu e você nos permitimos, e quando eu e você estamos em um só pensamento, em um só propósito, biblicamente falando, e nos tornamos templo e morada do Espírito Santo de Deus, a comunhão facilita. Porque mesmo estando longe, ainda assim existe a comunhão. Porque existe o amor, porque existe o respeito, existe o cuidado mútuo entre si, entre os irmãos. Queridos, aqui, a comunhão que o apóstolo Paulo está nos dando aqui hoje, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus a nós. Não pense você que somos capazes de nos reunir por si só. Que nós somos capazes, meros mortais, humanos, capazes de dizer para nós mesmos que nós somos capazes de estar unidos uns com os outros. Somos falhos, somos pecadores, somos pó, cinza e germe, nós não somos nada. Às vezes, acontece alguma coisa de relacionamento na sua família, você brigou com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, que seja, e isso transparece quando você está reunido com a igreja. E aqui eu estou dando alguns exemplos de como é difícil estar em comunhão, né, gente? Mas eu não tenho dúvida, mais uma vez, e digo com toda a convicção, que o Espírito Santo de Deus que revela a nós hoje esta palavra, está reinando em cada um de vós, e vos capacitando para unir, para estar unidos em comunhão, em amor, em Espírito, aleluia. Queridos, quando nós percebemos que nós não somos nada e que Cristo é tudo sobre todas as coisas, certamente nós estamos aí dando o primeiro passo e nos permitindo o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Voltando aqui, ainda experimentando a comunhão no Espírito, ele é o selo que garante a herança eterna dos crentes. O Espírito Santo de Deus é a fonte do poder espiritual que eu e você necessitamos para unir, para estarmos alegres em unidade. O Espírito Santo é o fruto espiritual que nós precisamos, não é? Os crentes, ou nós, devemos ser continuamente cheios do Espírito Santo de Deus. No momento em que uma pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo batiza-o no corpo de Cristo. Na verdade, o Espírito Santo é o princípio unificador da igreja local. Olha que lindo isso aqui, irmãos. O tempo me permite citar os textos bíblicos, mas eu vou enviar para vocês, caso vocês queiram. Os irmãos que estão nos ouvindo aí, podem solicitar para a gente. E aqui, nós vamos encontrar uma necessidade assim que essa unificação é dada pelo Espírito. E somente o Espírito Santo de Deus pode nos unir. É isso que está dizendo aqui o texto de Filipenses. Sem a presença do Espírito Santo, não há vida nem poder na igreja local.
a verdadeira submissão ao Espírito Santo produzirá em cada um de nós, a cada um de vocês que está em casa, o fruto do Espírito. Vocês lembram qual é o fruto do Espírito, irmãos? Gálatas 2:22, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e também o domínio próprio. Quando o fruto do Espírito está sobre nós, queridos, não há nada que resista uma igreja viva, uma igreja forte, unida em comunhão em Cristo Jesus. Nem a falta de dinheiro, nem a falta de fé, nem a distanciamento, nem a doença, nada vai nos deixar de sermos unidos em Cristo Jesus. Porque a essência a qual nós estamos ligados não é homens, não são coisas, não são pessoas. É Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por cada um de nós aqui hoje. E o seu Espírito Santo Consolador nos traz essa possibilidade de estarmos alegres, felizes. O apóstolo Paulo iniciou a carta dizendo que ele estava muito contente e alegre. E não é para menos que o apóstolo Paulo deixou que não estava feliz. Ele deveria estar mesmo muito feliz, porque ele percebia na igreja de Filipe, que os irmãos estavam unidos, estavam perseverantes em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, conforme diz as Escrituras. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz ainda, se nós entendermos a natureza do corpo de Cristo, nós seremos motivados a manter essa unidade em Cristo Jesus. Irmãos, perceba como a palavra de Deus ela é incisiva, ela é profunda, ela é objetiva, não é? Então alegre o seu coração. Eu convido a você a alegrar o seu espírito, o seu coração, a sua vida e se alegrar em unidade. E eu estou partindo aqui para o final do meu sermão, na última parte do versículo 1 de Filipenses capítulo 2, nós extraímos aqui que os irmãos de Filipenses, nós também, vamos experimentar entranhados, ligados, afetos e misericórdias. Olha que legal isso, irmãos. A expressão entranhados, afeto, no grego splakta, significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como a sede da vida emocional. A palavra, por vezes, era utilizada em conexão com uma profunda saudade. No início da carta, o apóstolo Paulo utilizou a mesma palavra para expressar o seu amor pelos filipenses. Lá em Filipenses 1:8, ele diz assim, pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Está falando de relacionamento aqui, né, irmãos? De ligação, de afeto. Olha que legal isso aqui. Entranhas, entranhados, misturadas juntos, né? Afeto, relacionamento, não é? Então aqui, Paulo deixa bem claro e descreve aqui que a emoção manda a piedade eterna ou simpatia, ou seja, essa estrutura aqui de afeto e misericórdia, é a questão da piedade que nós temos em nós, ou seja, é a simpatia que temos um com os outros, é se relacionar, irmãos. E eu finalizo aqui esse último tópico aqui que o apóstolo Paulo nos ensina na última parte do versículo 1 de Filipenses. E aqui ele vai finalizar dizendo que o relacionamento ele vem com afeto, com um olhar de amor um para com o outro, um olhar de misericórdia uns para com os outros. E estarmos unidos em Cristo é perceber o que o outro precisa, sim, não é? E por que não chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Isso
é estar unido em Cristo Jesus. É perceber em nós e perceber no irmão, no próximo, que nós pertencemos a um Deus, a um Senhor, e Ele chama-se Jesus Cristo. E é esse Senhor, é este Mestre, é esse bom pastor que nos garante, que produz em nós essa verdadeira unidade em Cristo Jesus. Mas não é uma unidade qualquer. Finalizo agora. É uma unidade em alegria, em harmonia uns com os outros. É claro que talvez um está passando necessidade, outro está feliz, outro está com outro problema, outro não está. Mas independente da questão individual de cada pessoa, de cada componente dessa igreja, a alegria que nós sentimos quando nos reunimos, quando estamos juntos, quando nos unimos em Cristo, ela é algo assim que transcende tudo o que nós somos. Amém, queridos? Eu quero concluir com vocês. Assim como o apóstolo Paulo se alegrou na unidade, na comunhão entre os irmãos, que nós, a igreja de Cristo, que nós, agora eu quero me direcionar a palavra para a igreja batista, para a igreja batista reformada Vida Abundante, possamos, como igreja, e pertencentes à igreja de Cristo que somos, aqui na terra, possamos nos unir nos propósitos apresentados aqui hoje nesse sermão. E eu digo quais são os propósitos: unidos na exortação de Cristo Jesus, confortar uns aos outros, né? Unidos na consolação do amor de Cristo Jesus. Permanecemos unidos na comunhão do Espírito Santo de Deus. E por último, unidos em afetos de misericórdia. Amém, queridos? Amém. Que a igreja fique com esta palavra, com essa pequena reflexão bíblica. Amém. Que os irmãos que estão aqui, os irmãos estão nos ouvindo lá. Você porventura pode estar pensando: poxa, pastor, essa palavra foi para mim, serviu para mim esta palavra. Não digo eu, mas assim diz as Escrituras a cada um de vocês. Cristo quer que vocês sejam alegres e unidos nele. Eu quero convidar vocês que estão aqui a ficarem de pé, vocês que estão em casa, a orar comigo. Nós vamos pedir a Deus agora que Deus permaneça em nós esta alegria, seja uma alegria permanente, independente da crise mundial, da crise, da crise local que estamos passando. Mas é Cristo quem garante a nossa alegria, porque Ele é a alegria. Vamos orar? Convido você a orar comigo. Senhor, obrigado, Senhor, por este culto e por esta noite memorável, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus. Obrigado porque o nosso coração está alegre por perceber que Tu és o nosso Senhor. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, Tu vem com uma palavra de motivação, de graça para a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado que nós devemos perseverar na unidade em Cristo Jesus, porque isso vai produzir fé em nós, vai produzir graça, vai produzir, Senhor, entendimento. Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão longe, aqueles que estão doentes, aqueles que estão afastados, ó Deus, porventura alguém que está assistindo agora esse vídeo, Senhor, e está desesperado, está só se sentindo só, que o Teu Espírito Santo de Deus abrace agora esta pessoa, conforme diz as Suas Escrituras. Senhor, nós oramos com fé e com o entendimento de que nós, unidos em Cristo Jesus, herdamos de Cristo a alegria constante. Nos ensina a amar, nos ensina a ensinar, nos ensina a estarmos juntos, nos ensina a perceber o próximo, nos ensina a ter comunhão, nos ensina a ter unidade, nos ensina a ter, Senhor, nos ensina a ser corajosos, para que possamos também nos ajudar e ajudar a outros também.
Senhor, que a igreja de Cristo não dê fim, mas ela possa crescer, mas crescer saudável, unidos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada, e é sobre ela que nós debruçamos, nossa confiança está na palavra, e é sobre ela que nós cremos que Tu és o Senhor, sobre todas as coisas. Obrigado por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que estão aí nos ouvindo, aonde quer que estejam, em todo o Brasil, em todo o mundo, que a Sua glória, que tudo isso que foi feito e falado e dito, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Por isso, nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu já quero convidar você a compartilhar depois esse vídeo no Facebook, lá no YouTube, no Instagram, para que outras pessoas sejam alcançadas em nome do Senhor. Eu quero fazer rapidinho aqui um convite especial para você. Nós da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, nós estamos aos poucos voltando aos nossos cultos presenciais, não é? Então você que é humilde como nós, né? Que gosta de cultuar, que gosta da palavra do Senhor, quero convidar você todos os domingos às 19h15, 19h30 a estar conosco em nome de Jesus. Você pode obter mais informações aí nos nossos canais, em nome de Jesus. Domingo que vem nós vamos voltar já no templo, na igreja, né? Vamos fazer a ceia do Senhor e vamos glorificar mais uma vez o Senhor. Amém? Vamos dar a bênção apostólica e vamos... vocês que estão em casa, nós vamos despedindo de vocês, e os que estão aqui presentes, nós vamos continuar o nosso culto com um churrasquinho, louvando ao Senhor com toda a segurança, né? Os idosos estão aí, estão todo mundo de máscara, todo mundo saudável aqui, tudo em paz. Amém, queridos? Vamos continuar o nosso culto aqui em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e que esta alegria na unidade permaneça em cada coração, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, a paz. Tchau, meus irmãos. Deus